Atlantis, visitação alienígena e manipulação genética. Michael Tsarion. Capítulo 9, Reptilianos, sacerdotisas, e genes estranhos. Os atlanteanos não soltaram seu ódio contra seus inimigos. Periodicamente, eles continuaram procurando-os na esperança de vingança. Eles também continuaram seus experimentos genéticos. No entanto, isso tinha que ser feito de uma maneira mais limitada, porque seus equipamentos técnicos tinham sido em grande parte destruídos nas guerras. Eles também estudaram por que as coisas tinham dado tão errado para si mesmos desde sua chegada e primeiros experimentos. Eles decidiram que seu principal erro foi a experimentação no Homo sapiens, também Erectus, Cro-Magnon, etc., pois foi certamente o que trouxe-lhes problemas. Mas humanos não eram as únicas formas de vida na Terra. Então, foi decidido que o experimento seria feito em DNA animal em vez disso. Eles começaram a olhar para a fauna, fazendo testes genéticos em certos animais. Descobriu-se que o DNA dos répteis era mais adequado para seus propósitos. Os mestres alienígenas, então, cruzou seu próprio DNA com o de certos répteis, e a partir disso que os seres reptilianos dragões da história nasceram. E na Terra serão monstros, uma geração de dragões de homens e também de serpentes. Clemente, fragmento apocalíptico. Na lenda babilônia da criação, lemos: homens com corpos de pássaros dos desertos, seres humanos com os rostos dos corvos, estes deuses criados, e na terra os deuses criaram para eles uma moradia no meio da terra. Eles cresceram e se tornaram ótimos, e aumentaram em número. O pesquisador de Atlantis Andrew Collins fornece a história de Amram, pai da lei doador Moisés, que teve um encontro pessoal com tais seres ou seus mestres. Eu vi Watchers na minha visão, a visão dos sonhos. 2 homens estavam brigando por mim, dizendo e realizando uma grande competição por mim. Eu perguntei a eles: quem é você, o que você é, portanto, empoderado sobre mim? Eles me responderam: fomos empoderados a governar sobre toda a humanidade. Eles me disseram: qual de nós você escolhe governar você? Levantei os olhos e olhei. Um dos deles era aterrorizante em sua aparência, como uma serpente, seu manto de muitas cores, mas muito escuro. Eu olhei de novo, e em sua aparência, seu rosto como uma víbora, e excentricamente vestido, e os seus olhos, os répteis de fato, serviram bem seus mestres. Eles eram parte alienígena, parte réptil, sem DNA humano em tudo. Alguns, como seus criadores, pareciam inteiramente humanoides. Outros foram claramente reptoide. Eles operaram a partir do límbico modo de consciência e possuíam o físico ancestral e força, sem mencionar a astúcia, do humilde réptil terrestre. Desses seres, herdamos o termo sangue frio, sangue do mal. Zeus e Tefão. Os répteis preferiram viver em subsolo, ou, em cavernas escuras, suas necessidades sendo visto por outros mutantes genéticos, ou, mesmo por adâmicos compatíveis que ainda permaneceu no estado ignorante. Eles periodicamente exigiam sacrifícios vivos a serem feitos para eles ir em busca dos inimigos de seus mestres. Algumas dessas criações genéticas tinham asas, outras eram polimórficas. Então, nós os temos contido e recitado na maioria dos mitos de que o arquétipo herói entra em conflito com uma besta, uma grande serpente, ou demônio híbrido. O seu combate é um método básico de provar proezas. Ele tornou-se um costume que quando um herói em potencial superou um dos dragões, que eles usariam o símbolo da serpente em seu escudo heráldico ou bandeira, da mesma forma que os índios nativos coletavam e usavam scalpes humanos. O herói era então também considerado sangue. Muitos dos rituais humilhantes de trote dos chamados homens de classe alta são retrocessos a este conceito. Quando os filhos das serpentes morais em suas diásporas se depararam com uma tribo acolhedora, ou um lugar adequado para residir, eles montavam sua base.
É a partir dessas regiões que nós encontramos traços de grande avanço, em meio ao primitivismo posteriormente. Nesses novos locais, os filhos da serpente também continuariam seus estudos genéticos e trabalhos. Eles tinham fixo os povos adâmicos para que eles fossem inteligentes e criativos. Eles também tornaram possível que as ervas se reproduzissem sexualmente. Isso foi principalmente para pacificar os impulsos normais do agora libertado, Adão masculino. E sabe-se que os membros do filhos da serpente acasalam com as ervas, produzindo descendência excepcional. O eufemismo que se deu para descrever uma fêmea reservada para atravessar com parte ser alienígena era virgem. Os descendentes dessas relações foram referidos como sendo de nascimento virgem. Outros termos que implicaram genética são sangue como em sangue do Cordeiro, semente como em semente de Davi, imaculada como no Imaculada Concepção. Este último termo conota descendente que foram criados geneticamente, em vez do que sexualmente. Corretamente, era para designar que eram crianças especiais, aprimordiais dos deuses. Eventualmente, os filhos das serpentes interagiram com os humanos mulheres da maneira sexual normal. A descendência dessas concepções foram sempre considerado com temor e até medo. Por exemplo, no livro de Enoque, lemos do nascimento do filho estranho de Lameche. Eu tenho um filho estranho. Ele não é como um ser humano comum, mas parece o filho dos anjos do céu para mim. Sua forma é diferente, ele não é como nós, não parece-me que ele é de mim, mas dos anjos. Eis que, em seguida, dentro do meu coração que a concepção foi devido aos observadores e ao santo aqueles e o Nefilim, e meu coração estava perturbado dentro de mim por causa dessa criança. O pai de Lameche, Matusala, eventualmente consulta o profeta Enoque sobre o estranho neto. Este último diz ao avô preocupado: esta criança que nasce para você deve sobreviver na terra, e seus filhos serão salvos com ele. Quando toda a humanidade que está na terra morrer, ele estará seguro. E essa posteridade deve gerar na terra gigantes, não espiritual, mas carnal. Agora, portanto, informe seu filho Lameche que aquele que nasce é seu filho na verdade. E ele deve chamar seu nome Nó, pois ele deve ser para você um sobrevivente. Em seu trabalho chamado Metamorfoses, ou a Bunda Dourada, lemos sobre o deus Apolo dizendo palavras estranhas sobre o nascimento da deusa Psique. Em algum penhasco alto, ó rei, definir a empregada, em toda a pompa de mantos funerários bem dispostos. Esperança para nenhum noivo nascido de semente mortal, mas feroz e selvagem da raça do dragão. Há até algumas evidências de experimentos de clonagem na Bíblia. E o Senhor Deus fez com que um sono profundo caísse sobre Adão, e ele dormiu. E ele tomou uma das suas costelas, e fechou a carne em vez disso, e do homem, fez uma mulher, e trouxe-a para o homem adâmico e disse: isso é agora osso dos meus ossos, e carne da minha carne. Ela deve ser chamada de mulher, porque ela foi levada fora do homem. Gênesis 2, 21. Dos primeiros experimentos genéticos, quase não havia seres totalmente humanos vivos na Terra, porque a pré-visitação em Neandertais eram principalmente aniquilada e tardia, além de um pequeno contingente mantido vivo para executar o mais servil trabalho e tarefas intensivas, como construção e mineração. Esses seres foram tratados de uma terrível maneira. Eventualmente, além de algumas referências intrigantes à Terra ou que existe, haveria apenas alienígena completo e parte alienígena, parte DNA humano na Terra, espécies humanoides. As Evas que foram receptivas ao conselho dos filhos da serpente no jardim tornou-se os primeiros que foram despertados e exaltados por suas supremacia mais avançadas. Eles foram iniciados nos segredos da tecnologia. A palavra segredo vem da secreção, significando fluido do corpo, particularmente a fêmea nos fluidos menstruais.
O conceito e o fenômeno do santo grau vem do mistério dos cultos femininos após sua experiência com os filhos da serpente. É deste êxodo para a Lemúria que temos os grandes cultos femininos, quando as fêmeas foram principais iniciadoras, oráculos e guardiãs dos mistérios, que é gravado mesmo no Arcturo Romances de idades posteriores. O mito celta está cheio de anedotas sobre as rainhas guerreiras que comandaram grandes habilidades mágicas. Que isso foi mudado em tempos históricos é devido à supremacia dos mestres malignos novamente assumindo o controle de eventos cívicos e culturais. O híbrido descendente dos mestres totalmente alienígenas originais também poderiam eventualmente reproduzir tanto sexualmente quanto geneticamente. Muitas dinastias e suas linhas e líderes tirânicos reais deve-se a sua existência a isso, como revela um estudo próximo de seu simbolismo, ações e história. Esta é a origem da linhagem real santa, como os merovingianos, Habsburgs, Anoterianos e Guelphs, Windsors. A caminhada onipresente no longo tapete vermelho, ou, em pé no quadrado vermelho e mantendo a burocracia como referências enigmáticas a esta linhagem. As serpentes tinham grande força física e estatura, podiam viver por muitos e muitos anos. Um povo grande e alto, os filhos dos Anakins, que tu sabem, e de quem tu não ouviu dizer, quem pode ficar diante dos filhos de Anak? Deuteronômio 9. 2. Os historiadores árabes falavam dos estranhos adites. Eles foram retratados como homens de estatura gigantesca. Sua força era igual ao seu tamanho, e eles facilmente moveram grandes blocos de pedra. Lenormand Chevalier, História Antiga do Leste, volume 2. Em julho de 1877, 4 garimpeiros se deslocaram ao longo das colinas de Spring Valley perto de Eureka, Nevada. Usando suas escolhas, os garimpeiros logo encontraram ossos de pernas do pé humanos que tinha sido envolto em quartzito sólido do joelho ao calcanhar. O osso era 39 polegadas longas. Charles Berlitz, O Mundo do Estranho e o Incrível. Um esqueleto humano de 17 pés de altura foi descoberto em Gargayan, nas Filipinas. De Matrix segundo por Valdemar Valério. Quando um desses seres curiosos finalmente passou, levantaram um grande monumento em sua honra. Conhecemos essas estruturas como os templos ciclopianos que são encontrados em lugares da civilização antiga. Estes edifícios não são túmulos, mas cenotáfios. São biografias em pedra. Suas incríveis propriedades harmônicas e geométricas foram codificados nele, como um meio de comemoração à vida e atos do grande estar em cuja honra o edifício foi erguido. A morte de um dos originais alienígenas que foi assistido por rituais semelhantes. Os lugares na Terra onde um desses alienígenas originais foram colocados tornou-se uma zona que mais tarde experimentou grande agitação, como a Irlanda do Norte e a Palestina, por exemplo. Os cientistas e biólogos no serviço e pagamento dos anciãos de Atlântida têm continuado, profanando esses templos sagrados. Muitos pagaram com suas vidas, pois, há poderosos feitiços apotropaico trabalhando em torno das estruturas. Mas o objetivo é extrair amostras de DNA das múmias para promover seus experimentos necromânticos nefastos atuais. As serpentes possuem grande conhecimento da geomância e construíram seus locais e cidades com precisão. As linhas de Nazca no Peru e o Glastonbury e Kingston Zodiacs são evidências deste conhecimento. As fraternidades secretas preservaram esses geométricos segredos por muitos séculos. Mais tarde, como os feiticeiros atlanteanos ganhou poder novamente e foram bem-sucedidos em se infiltrar em uma cultura estabelecida por seus descendentes humanos, eles instigariam a atrocidade do sacrifício humano. Aparecendo e se apresentando como os deuses dos pais, eles seduziriam e, em seguida, ritualmente massacrar incontáveis milhares. As vítimas infelizes não resistiriam, pois estavam à mercê dos deuses que estavam com raiva deles por alguma desobediência.
Pode ter sido que alguma forma de controle mental, provavelmente incorporando narcóticos soporíficos, também foi empregado nisso. Em todo o mundo, lemos o cenário de uma civilização outrora exaltada de repente caindo em deboche e sede de sangue, enquanto raramente ouvimos ou lemos o contrário acontecendo. Como mencionado acima, os fenômenos do mal entraram no mundo e entraram na consciência da humanidade através da manipulação genética. A partir desse momento, todos os humanos tinham que lidar com uma dicotomia interior, tinha que decidir qual propensão escolher, o humano ou o alienígena. Esta é a escolha que cada um ainda está fazendo. A sensação boa perturbado pela negatividade em suas naturezas e tem se esforçado para coibir isso. A sensação mal como perturbado por sua consciência e procurar suprimi-la de várias maneiras. E o que continua dentro dos manifestos individuais coletivamente. A situação interior tem sua concomitante ambiental. Os impérios pós-diluvianos, nações e estados são projetados a partir do padrão atlanteano. Todos os fenômenos abomináveis que assolam a vida terrena hoje têm suas origens nestes tempos. Após o segundo dilúvio, mudança de polo, os papéis dos gêneros mudaram. As tendências do macho tornou-se exaltada e as mulheres lentamente sofreram a remoção de seu poder e status. Agressão, violência e conquista tornaram-se dominantes. Comer carne, inédito na época pré-diluviana, foi necessário durante os tempos de tribulação e mais tarde foi mantido. Divisões de classe foram estabelecidas, a escravidão foi novamente promovida, o sacrifício de sangue, carnalidade indulgente, e a subjugação da natureza exaltado em uma verdadeira religião. Nesses tempos, proporcional com a vida municipal artificial, foram as vastas estratégias de controle da mente que ainda estão hoje em provas. O livro Durante e outros fornecem um comentário sobre a vida humana na época pós-diluviana. Herança adquirida, cidades e indústria, domesticação de animais, órgão familiar prático, ênfase masculino, separatismo racial e cultural, cabeça executiva forte, militar força, conquista e territorialismo e escravização de estrangeiros. Livro Duranta. Estados são como os homens, eles crescem a partir de personagens humanos. Platão. Talvez nunca entendamos completamente o mistério dessa mutação original de igualitar para a sociedade estadual. Certamente nenhuma explicação padrão é adequada. David Watson, A Patologia da Civilização. Nos indivíduos, a insanidade é rara, mas em grupos, partidos, nações e épocas é a regra. Friedrich Nietzsche.